Fato típico. Introdução. Dando continuidade, aqui será abordado o primeiro elemento da teoria do crime, que é o fato típico. O fato típico é composto por 4 elementos: conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Importante destacar que o Instituto dos Crimes Comissivos e Omissivos não compõe o fato típico, mas guarda uma forte relação com a conduta, por isso, a importância de estudar os crimes comissivos e omissivos junto com o fato típico. E para o vídeo não ficar muito longo, as anotações do Instituto do Fato Típico serão divididas em 2 partes. A primeira parte será abordada a conduta e resultado. Já a segunda parte será finalizada com os institutos da relação de causalidade e tipicidade. Fato típico. Como visto nas anotações da teoria do crime, o fato típico compõe o conjunto de elementos essenciais para a configuração do crime. É quando a conduta do agente, ação ou omissão, se amolda ao fato típico, ou seja, existe um artigo no Código Penal prevendo tal conduta como crime. Isto é, o agente adota determinado comportamento, que preenche todos os requisitos legais, verbo nuclear, de uma infração penal específica. Pois, o fato típico pressupõe que a conduta humana, dolosa, culposa, comissiva ou omissiva, é capaz de gerar resultado penalmente relevante, além de deter a tipicidade formal ou material. O fato típico é composto por 4 elementos: conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Conduta punível é a ação ou omissão praticada pelo agente. Resultado é a consequência provocada pela conduta. Nexo de causalidade é a ligação entre a conduta e o resultado, e tipicidade é a adequação exata da conduta, proibida ou permissiva, à descrição do tipo penal. 2. Conduta. 2.1 Introdução. A conduta é o primeiro elemento que compõe a estrutura do fato típico. 2.2 Conduta. A conduta é quando o agente desenvolve movimento corporal, ação, dirigindo a um determinado resultado. E a conduta também se dá por omissão, própria e imprópria. A conduta do agente tem de ter uma finalidade, finalismo penal. O finalismo penal estuda a intenção do agente, por exemplo, a intenção, dolo, é de provocar lesão corporal ou praticar homicídio. Logo, a finalidade da ação determina se a conduta do agente preenche os requisitos de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, a fim de verificar se é punível. Esta conduta de ação ou omissão tem que ser punível. Isso significa que a conduta, para ser punível, tem que ser contra os bons preceitos sociais. O agente, portanto, tem de ter vontade e consciência para praticar tal ação ou omissão. O autor César Roberto Bittencourt define a teoria final da ação. Ação é o comportamento humano voluntário conscientemente dirigido a um fim. A ação compõe-se de um comportamento exterior, de conteúdo psicológico, que é a vontade dirigida a um fim, da representação ou antecipação mental do resultado pretendido, da escolha dos meios e a consideração dos efeitos concomitantes ou necessários e o movimento corporal dirigido ao fim proposto. César R. Bittencourt, Tratado de Penal, Parte Geral, V1, 2020, p. 308. O autor Rogério Greco define o conceito de ação, conduta, como é a ação, portanto, um comportamento humano voluntário, dirigido a uma finalidade qualquer. O homem, quando atua, seja fazendo ou deixando de fazer alguma coisa a que estava obrigado, dirige a sua conduta sempre a determinada finalidade, que pode ser ilícita, quando atua com dolo, por exemplo, querendo praticar qualquer conduta proibida pela lei penal, ou lícita, quando não quer cometer delito algum, mas que, por negligência, imprudência ou imperícia, causa um resultado lesivo, previsto pela lei penal. Ponto. Rogério Greco, Curso de Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 253. O autor Naidal Ahmad, Teoria e Prática, 2022, p. 42, define que conduta é ação ou omissão humana, consciente e voluntária, voltada a produzir um resultado previsto em lei como crime ou contravenção penal. Portanto, mediante a conduta avalia-se se a ação ou omissão do agente se enquadra em um tipo penal, tipicidade, se é injusta ou correspondente ao direito, ilicitude, e se o agente pode ser responsabilizado por ela, culpabilidade. 2.3 Ausência de conduta. Para a conduta ser punível, o agente tem de ter desenvolvido a conduta com vontade e consciência.
Caso o agente venha desenvolver a conduta sem vontade ou inconsciente, aqui ocorre a exclusão da conduta, não tem conduta punível e nem fato típico, crime atípico. Relembrando que, para que uma conduta seja considerada crime, o fato tem de ser fato típico, ilícito e culpável. Vamos nos ater ao fato típico. O primeiro elemento dentro do fato típico é a conduta. Durante a análise do caso concreto, se verificar que existe a ausência da conduta, o fato é atípico. Logo, ocorre a atipicidade da conduta, e, se o fato é atípico, não tem crime. O autor Nidal Ahmad define as causas de exclusão da conduta. Para a caracterização da conduta, sob qualquer aspecto, é indispensável a existência do binômio vontade e consciência. Entende-se por vontade a faculdade do ser humano desejar, escolher praticar livremente ou deixar de praticar determinados atos. O ato voluntário deve ser espontâneo, mediante manifestação de vontade livre de coação ou constrangimento de qualquer natureza. Consciência consiste na capacidade do ser humano de distinguir a realidade que o cerca de uma mera ficção. É a capacidade de examinar a realidade e interagir com o mundo exterior, tendo condições de distinguir o certo do errado. Se o agente desenvolver uma conduta destituída de vontade livre ou de consciência, não haverá conduta como elemento do fato típico, inexistindo, por conseguinte, crime. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 43. A exclusão da conduta se dá por coação. A coação é a relação entre a figura do coator, autor, e coagido, vítima. Na coação física, o coator emprega a força física contra o coagido. Já na coação moral, o coator emprega a ameaça ou intimida o coagido. Coação física irresistível: o coator, por meio de força física irresistível, força o coagido a agir sem vontade. O coagido pratica crime contra a sua vontade, ocorre uma pressão física externa. Como um dos elementos do fato típico é a conduta voluntária do agente, a ausência de voluntariedade retira a tipicidade da ação. Assim, a conduta do coagido é forçada, devido à coação física irresistível, não pode ser considerado fato típico, pois, não se trata de uma conduta realizada por escolha ou vontade do agente. Logo, é causa de exclusão da tipicidade, excludente da tipicidade da conduta. O autor Nidal Ahmad leciona sobre coação física irresistível. Na coação física irresistível, o agente coator emprega força física sobre o coagido, fazendo com que produza um resultado, mesmo atuando sem vontade. Quem atua obrigado por uma força irresistível não age voluntariamente. Neste caso, o agente é mero instrumento realizador da vontade do coator. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 43. Na sequência, o autor leciona. Na coação física irresistível, o coagido tem eliminada a sua vontade. Não havendo vontade, não há conduta, não havendo conduta, não há fato típico, não havendo fato típico, não há crime. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 43. Coação moral irresistível: não ocorre o emprego de força física. O coagido é ameaçado ou intimidado a praticar fato típico, ocorre uma pressão moral. O coagido é compelido a praticar um crime por meio de uma grave ameaça ou pressão psicológica que não consegue resistir. Perde a liberdade de escolha, e é obrigado a praticar o crime. O coagido pratica o crime, ou seja, o fato é típico, mas o coagido não pode ser culpado. Logo, ocorre a inexigibilidade de conduta diversa, que é causa de exclusão da culpabilidade. Excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Do crime. Coação irresistível. Artigo 22, caput, Código Penal. Se o fato é cometido sob coação irresistível, primeira parte. O autor Nidal Ahmad leciona sobre coação moral irresistível. Na coação moral, não há aplicação de força física, mas de ameaça ou intimidação, feita mediante a promessa de um mal, para que se determine o coato à realização do fato criminoso. No caso da coação moral, fato é revestido de tipicidade, mas não é culpável, em face da inexigibilidade de conduta diversa. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 43. Na sequência, o autor leciona.
Portanto, existe o fato típico, pois a ação é juridicamente relevante, mas não há que se falar em culpabilidade, aplicando-se a regra do art. 22, primeira parte, do CP, causa de exclusão da culpabilidade. Naid Al-Hamad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 44. Coação moral resistível: o coagido é ameaçado ou intimidado a praticar fato típico. Mas, o coagido, devido às circunstâncias do caso concreto, poderia resistir à ameaça ou à pressão psicológica do coator e não cometer o crime. Logo, não há exclusão da culpabilidade, e incide a circunstância atenuante, é causa de diminuição da pena atenuante descrita no artigo 65, inciso 3º, alínea C, Código Penal. Da aplicação da pena. Circunstâncias atenuantes. Art. 65, caput, Código Penal. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Terceira, ter o agente c. cometido o crime sob coação a que podia resistir. Movimentos reflexos: é uma reação do corpo humano a um estímulo externo. O indivíduo não age de forma voluntária, ou seja, teria que agir de forma consciente, mas não consegue, porque no movimento reflexo o indivíduo não tem controle de suas ações. Nos movimentos reflexos, o indivíduo não consegue agir com vontade e consciência. Logo, os movimentos reflexos é uma resposta que o corpo humano tem à reação de estímulos externos, como consequência causa a reação involuntária no indivíduo. Dessa forma, a reação involuntária retira a capacidade e autocontrole. O indivíduo, ao sofrer estímulo externo, causa movimentos incontroláveis. Ao passo que a reação involuntária, movimentos incontroláveis, possa ser fato típico, crime. No entanto, para que haja crime é necessário que a conduta seja voluntária, e quando ocorre o movimento reflexo, não existe vontade, consciência e controle sobre essa reação involuntária. Assim, para o direito penal, não há conduta típica, pois, para que haja conduta criminosa, tem que estar presente a conduta voluntária. Logo, na ausência da conduta voluntária ocorre a exclusão da tipicidade, causa excludente da tipicidade. Importante destacar que, nos movimentos reflexos, a depender da reação do indivíduo não causa danos algum. E o estímulo pode ser provocado por fatores diversos. O autor César Roberto Bittencourt define movimento reflexo. São atos reflexos, puramente somáticos, aqueles em que o movimento corpóreo ou sua ausência é determinado por estímulos dirigidos diretamente ao sistema nervoso. Nestes casos, o estímulo exterior é recebido pelos centros sensores, que transmitem diretamente aos centros motores, sem intervenção da vontade, como ocorre, por exemplo, em um ataque epilético. Com efeito, os atos reflexos não dependem da vontade, são autônomos, independe da faculdade psíquica que conduz o agir voluntário, e, como se sabe, sem a presença de uma vontade consciente condutora do agir final não há ação penalmente relevante. César R. Bittencourt, Tratado de Penal, Parte Geral, V1, 2020, p. 318. Exemplos. Caio infla um balão de festa até provocar o estouro do balão. Clécio e Rosicleide estavam conversando próximo de Caio. Clécio, ao escutar o estouro do balão, se assusta e dá um grito. Percebam que, o movimento reflexo, proveniente do estouro do balão, é o susto e grito. Não causou danos a ninguém. Caio infla um balão de festa até provocar o estouro do balão. Clécio, ao escutar o estouro do balão, se assusta e xinga Caio de FDP. Clécio não responde pelo crime de injúria, pois, Clécio assustou com o estouro do balão. O estouro do balão foi o estímulo externo capaz de provocar o movimento reflexo do xingamento. Nesse contexto, Clécio também poderia desferir um soco em Rosicleide, e não responde pelo crime de lesão corporal. Estado de inconsciência ocorre quando o indivíduo não manifesta a sua vontade de forma consciente. É uma condição em que o indivíduo não possui controle sobre seus atos, ou não tem plena consciência de suas ações, o que pode comprometer sua capacidade de discernir ou agir conforme a lei. O indivíduo se encontra em uma situação em que age de maneira involuntária, sem a percepção da realidade ou sem compreender o que está fazendo. O estado de inconsciência retira do indivíduo a vontade e a consciência. Se vier a cometer crime, não poderá ser responsabilizado, pois, como dito, no estado de inconsciência, o indivíduo é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Estado de inconsciência nas palavras do autor Nidal Ahmad. Consciência consiste na capacidade das atividades cerebrais conduzirem o ser humano a interagir com o mundo exterior em condições de identificar a realidade que o cerca. Se essas atividades cerebrais, ou funções mentais, não funcionarem adequadamente, o ser humano estará em estado de inconsciência, inviabilizando, pois, a manifestação de vontade de forma consciente. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 45. Por isso, o estado de inconsciência guarda relação com o direito penal, porque, para a conduta constituir crime, o agente tem de agir com vontade e consciência. E quando a vontade e a consciência estiverem ausentes, não há fato típico, não há crime. Existem diversos fatores que podem provocar o estado de inconsciência. Para fins da prova prático-profissional, se haitiou apenas 2 fatores, sonambulismo e hipnose. Sonambulismo. O sonambulismo é um distúrbio do sono em que o indivíduo realiza a atividade motora de forma automática. Logo, durante o sono, e de forma inconsciente e sem o controle sobre as suas ações, o indivíduo pode levantar, caminhar, conversar, alimentar, entre outras ações. Dessa forma, tenha como característica do sonambulismo a ausência de consciência, estado de inconsciência, ações involuntárias, falta de vontade e controle, e incapacidade de compreender a ilicitude, caráter ilícito da conduta. Sonambulismo nas palavras do autor Nidal Ahmad. No sonambulismo, fenômeno ligado ao distúrbio do sono, as funções motoras da pessoa estão em funcionamento, mas a sua consciência permanece inativa. Ou seja, a pessoa se movimenta, desenvolve determinada atividade, mas em estado de inconsciência. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 45. Caso venha cometer crime, para fins do direito penal, a conduta do indivíduo deve ser dotada de vontade e consciência. Diante da ausência da vontade e consciência, o indivíduo, que estiver em estado de sonambulismo, não comete crime. Portanto, ocorre a ausência de conduta, porque se não há fato típico, não há crime. De forma bem esquemática, o agente que cometer crime quando estiver em estado de inconsciência sonambulismo não poderá ser responsabilizado, porque cometeu o crime sem vontade e consciência. Ou seja, durante a execução do ato, o agente estava em estado de inconsciência, logo, não tinha capacidade de manifestar sua vontade e consciência. Hipnose. Na hipnose existe a figura do hipnotizador, autor. O hipnotizador leva o hipnotizado, vítima, ao estado de inconsciência, ao ponto do hipnotizado agir sem vontade própria e obedecendo aos comandos do hipnotizador. Caso venha cometer crime, o agente não será responsabilizado, não há fato típico. Hipnose nas palavras do autor Nidal Ahmad. Na hipnose, o agente, induzido por meios empregados pelo hipnotizador, desenvolve conduta sem consciência, fazendo somente aquilo que lhe é solicitado. Nesse caso, a pessoa hipnotizada age sem consciência e vontade, não havendo conduta punível, por conseguinte, não há fato típico e crime. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 45. Caso o agente venha cometer crime, para fins do direito penal, a conduta do indivíduo deve ser dotada de vontade e consciência. Diante da ausência da vontade e consciência, o indivíduo, que estiver em estado de hipnose, não comete crime. Portanto, ocorre a ausência da conduta, porque se não há fato típico, não há crime. De forma bem esquemática, o agente que cometer crime quando estiver em estado de inconsciência hipnose não poderá ser responsabilizado, porque cometeu o crime sem vontade e consciência. Ou seja, durante a execução do ato, o agente estava em estado de inconsciência, logo, não tinha capacidade de manifestar sua vontade e consciência. Sonambulismo e hipnose. O sonambulismo e a hipnose, estado de inconsciência, não afastam a ilicitude nem a culpabilidade. No entanto, esses 2 fatores afastam um dos elementos da estrutura da teoria do crime, qual seja, fato típico. A conduta, como visto anteriormente, é o comportamento humano voluntário dirigido a determinado fim. Logo, tudo que afastar o comportamento humano voluntário, anulando a capacidade do indivíduo de se autodeterminar, por conseguinte, afasta a conduta.
Nesse sentido, o que excluem a conduta voluntária e consciente é a coação física e a coação moral irresistível, o movimento reflexo, o estado de inconsciência, sonambulismo e hipnose. Crimes comissivos e omissivos. Introdução. Como visto, a conduta é o comportamento humano, voluntário e consciente. E a conduta pode ser desenvolvida por uma ação ou omissão. E na ausência de vontade e consciência ocorre a exclusão da conduta. No entanto, os institutos dos crimes comissivos e omissivos, conduta comissiva e omissiva, entra na classificação do crime. Ou seja, faz parte propriamente dito da conduta do indivíduo, que, eventualmente, venha a cometer crime. Isto é, a conduta do agente é por ação, conduta positiva, ou por omissão, conduta negativa. Para fins da prova prático-profissional em direito penal. Saliento a importância de direcionar os estudos para o Instituto dos Crimes Omissivos. Pois, é esta parte da matéria que a banca costuma cobrar em prova. Crimes comissivos. Nos crimes comissivos, conduta comissiva, o agente desenvolve uma conduta ilícita, com a plena finalidade de praticar crime, logo, o comportamento adotado pelo agente, desde o início é tido como uma conduta positiva, pois, a intenção do agente é de causar dano à vítima. Isto é, o agente é consciente e tem vontade de praticar o delito. Logo, o agente pratica o crime por ação, crimes comissivos. Importante destacar que a maioria dos crimes são por ação. Alguns exemplos: roubo, homicídio, extorsão, lesão corporal. O autor Rogério Greco define crimes comissivos. Nos crimes comissivos, o agente direciona a sua conduta a uma finalidade ilícita. Por exemplo, no crime de furto atua com a finalidade de subtrair os bens móveis pertencentes à vítima, ou, no delito de homicídio, nela desfere punhaladas querendo a sua morte. Nessas hipóteses, disse que a conduta praticada pelo agente é positiva. Rogério Greco, Curso de Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 254. É uma breve exposição do Instituto dos Crimes Comissivos. Portanto, a banca não costuma explorar este instituto em prova, mas saliento a importância de ter em ciência e saber distinguir os institutos dos crimes comissivos e dos crimes omissivos. Crimes omissivos. O instituto dos crimes omissivos próprio e impróprio é a parte cobrada em prova. Nos crimes omissivos, conduta omissiva, o agente não desenvolve a conduta prevista em lei, ou seja, o agente é omisso. Logo, o agente não desenvolve a conduta de ação esperada que devia e podia ser praticada, assim, a conduta passa a ser negativa. O agente, ao se negar a praticar determinada conduta, está cometendo crime. Comete o delito através de uma omissão, isto é, devia ou podia desenvolver determinada conduta, mas é omisso. O autor Rogério Greco define crimes omissivos. Nos crimes omissivos, ao contrário, há uma abstenção de uma atividade que era imposta pela lei ao agente, como no crime de omissão de socorro, previsto no artigo 135 do Código Penal. Rogério Greco, Curso de Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 254. Portanto, no enunciado da prova, o caso concreto irá narrar que o agente poderia e deveria fazer. Mas, por algum motivo, não pôde fazer. E por mais que tenha o dever de agir, naquele momento, por alguma circunstância, não consegue ter uma conduta conforme impõe a lei. Os crimes omissivos dividem-se em crimes omissivos próprios e impróprios. Crimes omissivos próprios. Nos crimes omissivos próprios, conduta omissiva, a primeira observação a ser feita é a origem do fato, e quais são as circunstâncias que exigem a conduta de ação do agente. E a partir desta análise do caso concreto, podemos verificar o motivo pelo qual o agente não conseguiu agir. Dessa forma, os crimes omissivos próprios são aqueles que há uma norma incriminadora específica no Código Penal ou em leis extravagantes descrevendo a conduta omissiva. Logo, o agente tem o dever de agir, sendo que este dever pode alcançar qualquer pessoa. No entanto, a lei determina que o agente adote um comportamento de ação. Entretanto, o agente se omite e nada faz para proteger o bem jurídico tutelável. Isto é, adota uma conduta negativa. Porém, a conduta negativa sempre tem um motivo que impede o agente de agir.
E os crimes omissivos próprios, recai apenas em condutas típicas, ou seja, a conduta tida como crime tem de estar prevista no Código Penal e barra ou em leis extravagantes. O autor Rogério Greco define crimes omissivos próprios. Crimes omissivos próprios, na precisa definição de Mirabete, são os que objetivamente são descritos com uma conduta negativa, de não fazer o que a lei determina, consistindo a omissão na transgressão da norma jurídica e não sendo necessário qualquer resultado naturalístico, ou seja, são delitos nos quais existe o chamado dever genérico de proteção. Rogério Greco, Curso de Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 255. O autor Nidal Ahmad define crimes omissivos próprios. São os que se perfazem com a simples conduta negativa do sujeito, independente da produção de qualquer consequência posterior. Há um tipo penal específico descrevendo a conduta omissiva. O verbo nuclear do tipo descreve uma conduta omissiva, contendo no seu bojo uma norma exigindo postura ativa. Nesse caso, o crime consiste em o sujeito amoldar a sua conduta ao tipo penal que descreve uma conduta omissiva. Em síntese, o agente será responsabilizado por não cumprir o dever de agir contido implicitamente na norma incriminadora. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 58. Importante salientar que, qualquer pessoa pode responder pelos crimes omissivos próprios. A não ser quando haja uma exigência específica, exemplo. E sempre observar se os crimes omissivos próprios, o bem jurídico tutelável, já foi ou está na iminência de ser lesado. Entendam que se o crime está na iminência de ser lesado, e a pessoa consegue agir e proteger o bem jurídico tutelável, não há crime. Diferentemente, se o crime já causou lesão ao bem jurídico, o crime foi consumado, o agente responderá de acordo com a natureza da intenção crime de ordem culposa ou dolosa. Exemplo. Omissão de notificação de doença, artigo 269 do Código Penal. O médico deixa de denunciar à autoridade pública doença cuja a notificação é compulsória, e adota uma conduta de não fazer, não comunicar à autoridade pública. Percebam que, a omissão está descrita no próprio tipo penal, e a responsabilidade de notificar é do médico exigência específica, leiam o artigo. Nos crimes omissivos próprios, o agente tem a obrigação de agir, prestar assistência ou pedir ajuda, e não de evitar o resultado. E o fato de não agir, conduta negativa, faz com que o crime de omissão própria esteja consumado. Importante destacar que, o agente não responde pelo resultado, e sim, pelo crime omissivo. O agente responderia pelo resultado se tivesse cometido o crime. Exemplo. Rosicleide, jovem advogada trabalhista, está atrasada para sua primeira audiência. Passando pela rua escuta um forte barulho, quando avista Caio caído ao solo, pois acabava de ser atropelado. Diante desse cenário, e podendo prestar socorro, uma vez que não tinha risco algum, Rosicleide para e pensa: foda-se, é minha primeira audiência e estou atrasada. Rosicleide deixa de prestar socorro à vítima. Logo, comete o crime de omissão de socorro. Ao contrário disso, Rosicleide responderia pelo resultado do crime, se tivesse atropelado Caio. Nesse sentido, a conduta do agente é de omissão. Qual seja, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à pessoa ferida. Veja a tipificação no caput do artigo 135 do Código Penal. Em seguida, no parágrafo único, a possibilidade de qualificar o crime e majorar a pena. Da periclitação da vida e da saúde. Omissão de socorro. Artigo 135, caput, Código Penal. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Entretanto, o resultado poderá qualificar o crime e majorar a pena, nas hipóteses em que a omissão resultar a lesão corporal de natureza grave, a pena aumenta até o dobro, e em caso de morte a pena aumenta até o triplo. Da periclitação da vida e da saúde. Omissão de socorro. Artigo 135, parágrafo único, Código Penal. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. De forma esquemática, a qualificadora incide se da omissão resulta lesão corporal grave ou morte.
Por exemplo, inicialmente a lesão corporal era leve, mas devido ao crime de omissão de socorro, crimes omissivos próprios, a lesão corporal passa a ser grave, ou causar a morte da vítima. Assim, a pena aumenta o dobro se da omissão resultar lesão corporal de natureza grave. Caso a omissão resultar a morte da vítima, a pena aumentará o triplo, causa de aumento de pena majorante. Por fim, o agente podia prestar assistência à vítima desamparada, mas em decorrência da omissão de socorro, a lesão sofrida piora o resultado, podendo ser de natureza grave ou levar a vítima à morte. O autor Nidal Ahmad define a obrigação de agir. Nos crimes omissivos próprios, para a consumação do delito, basta a abstenção ou desobediência ao dever de agir. A obrigação do agente é de agir e não de evitar o resultado. O resultado que eventualmente surgir dessa omissão será irrelevante para a consumação do crime, podendo apenas configurar uma majorante ou uma qualificadora. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 58. E devido à conduta negativa do agente, o crime omissivo próprio não admite tentativa. Pois, não tem como o agente tentar se negar a ajudar, tentar ser omisso. O que ocorre é que o agente vai negar a praticar a conduta que deveria praticar. A partir do momento que o agente adotar a conduta negativa, ocorre o crime omissivo próprio. O autor Nidal Ahmad define tentativa nos crimes omissivos próprios. Não admite, portanto, tentativa uma vez que não é possível fracionar a conduta omissiva propriamente dita, ou o agente desenvolve a conduta contida na norma, e não há crime, ou o agente deixa de agir, e o crime estará consumado. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 58. Crimes omissivos impróprio, crimes comissivos por omissão. Introdução. A origem dos crimes omissivos impróprios sempre se inicia nos crimes comissivos. A partir dos crimes comissivos que exige a conduta positiva, ou seja, o agente tem o dolo em praticar crime e causar dano à vítima, surge a figura do agente omisso, crimes omissivos impróprios. Nos crimes omissivos impróprios, conduta omissiva, a primeira observação a ser feita é quem cometeu o crime, crimes comissivos. E a partir desta análise, podemos verificar sobre quem recairá a conduta omissiva, ou seja, quem é o agente omisso que podia agir para evitar o resultado, e por alguma circunstância, não pôde evitar. Conceito. Nos crimes omissivos impróprios não há um tipo penal específico descrevendo a conduta omissiva. Isto é, não há uma norma incriminadora descrevendo determinado resultado proveniente da conduta omissiva. Para tanto, o legislador estabeleceu uma norma de extensão, qual seja, artigo 13, 2, alíneas A, B e C do Código Penal. Do crime. Relevância da omissão. Artigo 13, 2º, Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem a. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Esta norma estabelece a ligação entre a conduta omissiva e o resultado produzido. Dessa forma, o agente, diante do dever de agir para evitar, impedir, o resultado, e podendo agir, adota uma conduta omissa, responderá como se tivesse praticado o crime. Logo, a norma extensora artigo 13, 2, A, B e C do Código Penal, não alcança qualquer pessoa, somente as pessoas que têm o dever jurídico de agir para evitar o resultado. Friso que, os crimes omissivos impróprios ocorrem quando o agente deixa de agir em uma situação em que tinha o dever jurídico de evitar o resultado. E em decorrência dessa omissão, recairá sobre o agente a punição, isto é, responderá pelo resultado naturalístico do crime. Pois, o agente é obrigado a agir e evitar o resultado que esteja ou possa agredir o bem jurídico tutelável. O autor Nidal Ahmad leciona sobre crimes omissivos impróprios. Nos crimes omissivos impróprios, o agente não tem simplesmente a obrigação de agir, mas a obrigação de agir para evitar um resultado, isto é, deve agir com a finalidade de impedir a ocorrência de determinado evento. Nos crimes comissivos por omissão há, na verdade, um crime material, isto é, um crime de resultado naturalístico.
O tipo penal descreve uma conduta ativa, ou seja, o verbo nuclear do tipo descreve uma ação, incidindo, no entanto, o tipo penal a conduta omissiva, por conta do dever de agir para evitar o resultado descrito na norma incriminadora. Em outras palavras, o agente será responsabilizado por ter deixado de agir quando estava juridicamente obrigado a desenvolver uma conduta para evitar o resultado. Naida Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 59. Importante destacar que, o agente, não produz o resultado, ou seja, não comete o crime. E não cometer o crime significa que, não idealizou, não preparou e não executou o crime. Nem mesmo teve qualquer participação. Embora, o agente não tenha passado pelo caminho do crime e ter crimes. Mas, de alguma forma e em algum momento, o agente teve ciência da existência da ação criminosa. A partir do momento que o agente é ciente da existência do crime, pode-se falar dos crimes omissivos impróprios. Exemplo: Rosicleide tem uma filha de 12 anos. Rosicleide é ciente que Caio, seu namorado, abusa sexualmente da filha. Rosicleide, mesmo tendo a obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância, nada faz para evitar a sequência dos abusos. Embora Rosicleide não tenha praticado a conduta do verbo nuclear disposto no artigo 217-A do Código Penal, responderá pelo crime de estupro de vulnerável. Pois, Rosicleide possui uma relação especial com bem jurídico tutelável, filha. Logo, tem o dever de evitar o resultado. E diante da omissão responderá pelo resultado. Garantidor. O garantidor pode ser qualquer pessoa que tenha por dever legal a obrigação de proteger. Também passa a ser garantidor a pessoa que assumir a responsabilidade de cuidar, e de alguma forma, criar risco gerando resultado que possa causar dano. No entanto, para que o agente seja responsabilizado, é necessário assumir a posição de garantidor. Ou seja, o garantidor tem o dever especial de proteção ao bem jurídico tutelável. E o dever especial consiste em: tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, e, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Em relação ao dolo e culpa. Quando o garantidor tiver a intenção de causar dano ao bem jurídico tutelável, responderá na modalidade dolosa crime doloso. Não obstante, quando o garantidor não tiver a intenção de causar dano ao bem jurídico tutelável, responderá na modalidade culposa crime culposo. O autor Naida Al-Hamadi define o garantidor. A adequação típica entre a conduta omissiva e o tipo penal incriminador exige, necessariamente, a passagem pelo disposto no art. 13, 2 graus, do CP, que prevê os agentes garantidores da evitação do resultado. Trata-se, portanto, de norma de extensão, que estabelece a ponte entre a conduta omissa e o tipo penal. Há, em síntese, uma adequação típica indireta ou imediata. De fato, o CP no art. 13, 2, regulamentou expressamente as hipóteses em que o agente assume a condição de garantidor. Naida Al-Hamadi, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 59. O autor Rogério Greco define garantidor crimes. Para que se possa falar em crime omissivo impróprio é preciso que o agente se encontre na posição de garante ou garantidor, isto é, tenha ele a obrigação legal de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma, assuma a responsabilidade de impedir o resultado, ou com seu comportamento anterior, tenha criado o risco da ocorrência do resultado. Rogério Greco, Curso de Penal, Parte Geral, V1, 2018, p. 255. No exemplo acima, Rosicleide responderá por estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. A responsabilização do garantidor é possível devido à norma extensora prevista no artigo 13, 2, alínea A do Código Penal, relevância da omissão. Nas palavras do autor Naida Al-Hamadi, 2022, p. 58, a lei considera que o não fazer tem o mesmo valor de fazer. Portanto, esta norma extensora não alcança qualquer pessoa, somente a pessoa que tem o dever jurídico de agir para evitar o resultado. Possibilidade de agir. O Instituto dos Crimes Omissivos Impróprios dispõe que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Posto isso, um dos pontos a ser avaliado é a possibilidade real de agir para evitar o resultado.
Havendo qualquer impossibilidade do garantidor de agir e evitar o resultado do crime, ou seja, a lei impõe que o garantidor tenha uma postura ativa, e assim, evitar o resultado, mas por alguma circunstância, não teve capacidade física ou mental para tutelar o bem jurídico. Nesse sentido, na ausência de possibilidade de agir para evitar o resultado, o garantidor não pode ser responsabilizado. Por outro lado, havendo possibilidade de agir para evitar o resultado, o garantidor responde pelo crime. Necessariamente, tem de analisar o caso concreto, a intenção do garantidor para saber se responderá pelo crime na modalidade culposa ou dolosa. O autor Nidal Ahmad define possibilidade de agir. O poder agir é um pressuposto básico de todo comportamento humano. Também na omissão, evidentemente, é necessário que o sujeito tenha a possibilidade física de agir, para que se possa afirmar que não agiu voluntariamente. Trata-se de uma possibilidade real e concreta do agente, no contexto da situação fática, considerando-se como padrão do homem médio, evitar o resultado penalmente relevante. É o que se extrai do próprio art. 13, 2, do CP, especificamente na expressão podia agir. O autor conclui. Assim, ausente qualquer possibilidade real de agir para evitar o resultado, não será possível imputar o resultado ao agente, se, todavia, havia possibilidade de agir para evitar o resultado, a omissão do agente será penalmente relevante, sendo possível a sua responsabilização criminal. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 59. Portanto, o fato de ter o dever de agir e impedir o resultado, não significa que, o agente, podia agir e impedir que o crime venha a se consumar. Dever de agir. Verificado a possibilidade de agir, é importante salientar que, não é qualquer pessoa que responde por crimes omissivos impróprios. Esta responsabilização é destinada à pessoa do garantidor que tem por obrigação o dever de agir e evitar/impedir o resultado. E o dever de agir divide-se em dois critérios, judicial e legal. Como bem define o autor Nidal Ahmad. De acordo com o critério judicial, incumbe ao magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, realizar a análise da incidência ou não do dever de agir para evitar o resultado. Define critério legal. Pelo critério legal, cabe ao legislador definir, de forma taxativa, aqueles que têm o dever de agir para evitar o resultado. Esse critério, por priorizar o aspecto objetivo, confere maior segurança jurídica na definição do agente garantidor sujeito a responder pelo resultado decorrente da sua omissão, já não fica atrelado ao subjetivismo do julgado. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 59. Portanto, necessariamente, tem de analisar o caso concreto, a intenção do garantidor, para saber se responderá pelo crime na modalidade culposa ou dolosa. Explicação do artigo 13 do Código Penal. Os crimes omissivos impróprios dispõem sobre a relevância da omissão. No artigo 13, 2 e alíneas A, B e C do Código Penal diz que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, o garantidor tem o dever legal de agir e evitar o resultado, no entanto, quando for ciente do crime e adotar uma conduta negativa, omissão. O garantidor responderá pelo mesmo crime que o autor do crime praticar. O autor Nidal Ahmad explica a alínea do artigo 13, 2, do Código Penal. A lei impõe o dever de cuidado, proteção ou vigilância. A expressão lei, constante no art. 13, 2, a, CP, deve ser considerada no seu sentido amplo, não apenas as leis em sentido estrito, mas também os decretos, regulamentos, portarias e até mesmo sentenças judiciais, já que possuem eficácia para a imposição de um vínculo jurídico. Trata-se, pois, de dever legal imposto a determinadas pessoas que têm a obrigação de agir para evitar o resultado. Se adotar postura omissiva, ou seja, deixar de agir quando lhe era possível, responderá pelo resultado gerado. Com efeito, se o sujeito, em virtude de sua abstenção, descumprindo o dever de agir, não busca evitar o resultado, é considerado, pelo direito penal, como se o tivesse causado, devendo, pois, ser responsabilizado criminalmente pelo resultado gerado. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 60. Exemplo. Voltem o vídeo e reveja o exemplo do crime de estupro de vulnerável citado acima, artigo 217-A do Código Penal.
De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, o dever de impedir o resultado recai sobre a pessoa do garantidor. E passa a ser garantidor a pessoa que de forma, voluntária ou contratual, assume a responsabilidade de cuidar, proteger ou vigiar o bem jurídico tutelável. Assim, o garantidor responderá a título de dolo ou culpa. Necessariamente, dependerá do caso concreto, para saber se a omissão é de ordem culposa ou dolosa. O autor Nidal Ahmad explica a linha B do artigo 13, 2, do Código Penal. A doutrina não fala mais em dever contratual, uma vez que a posição de garantidor pode advir de situações em que não existe relação jurídica entre as partes. O importante é que o sujeito se coloque em posição de garante no sentido de que o resultado não ocorrerá, ainda que essa condição não seja expressamente formalizada contratualmente. O alcance desse dever de agir é mais abrangente, já que atinge não só as relações decorrentes de negócios jurídicos, mas também as do cotidiano, independentemente de qualquer vínculo jurídico entre os envolvidos. Assim, se, por exemplo, uma vizinha se comprometer a cuidar do filho da amiga, enquanto essa trabalha, estará assumindo a responsabilidade de impedir qualquer resultado que possa ocorrer em relação à criança ou adolescente. Isso porque, como dito, a obrigação de agir para evitar o resultado não decorre da lei, mas do fato de o agente ter assumido a responsabilidade de impedi-lo. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 61. Exemplo. Rosicleide deixa seu filho Caio, com a vizinha Márcia, por algumas horas, pois, naquele dia teria uma entrevista de emprego. Márcia, atenta, cuidava da criança que brincava no quintal. Em um dado momento, Márcia fica entretida assistindo vídeo no YouTube. Quando Caio abre o portão, e sai correndo pela rua atrás da carreta furacão, momento que é atropelado pelo carro da pamonha, motivo da sua morte. Márcia, ao assumir a responsabilidade de cuidado de forma voluntária, tem o dever de impedir qualquer resultado lesivo à criança. E de forma negligente deixa de cuidar. Márcia responde por homicídio culposo, pois não teve a intenção de matar a criança. De modo contrário, se Márcia tivesse deixado o portão aberto, com a intenção que Caio saísse e fosse atropelado, responderia por homicídio doloso. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, com comportamento anterior, o agente dá origem a uma situação de risco ou agrava uma situação que já existia. Proveniente desse comportamento anterior, o agente tem a obrigação de impedir a evolução desse risco de modo que não venha causar resultado lesivo ao bem jurídico tutelável. O autor Nidal Ahmad explica a linha C do artigo 13, 2, do Código Penal. Nesta hipótese, o sujeito, com o comportamento anterior, cria situação de perigo para bens jurídicos alheios penalmente tutelados, de sorte que, tendo criado o risco, fica obrigado a evitar que ele se degenere ou desenvolva para o dano ou lesão. Não se afigura determinante que o comportamento anterior tenha sido realizado de modo voluntário, basta que tenha originado uma situação de risco ou agravar uma situação existente. Nidal Ahmad, Direito Penal, Teoria e Prática, 5ª ed. 2022, p. 62. Exemplo. Rosicleide é delegada da Polícia Federal, ao chegar do serviço, deixa sua arma de fogo na gaveta mais baixa do armário, ao alcance de Caio, seu enteado de 2 anos. Caio abre a gaveta e avista a arma, e na sua inocência, pega a arma de fogo, e efetua um único disparo, motivo de sua morte. Rosicleide, diante do comportamento anterior, deixar a arma no alcance de Caio, cria o risco e passa a ter o dever de impedir o resultado. No entanto, se adotar uma conduta omissa, deixar de agir para evitar o resultado, responderá pelo crime de homicídio culposo, pois não tinha a intenção de matar. Ao contrário, caso tivesse a intenção de matar, responderia por homicídio doloso. Tentativa. A conduta omissiva admite tentativa. Uma vez que, os crimes omissivos impróprios, exigem resultados. O agente, ao iniciar a execução do crime, pode se deparar com circunstâncias alheias à sua vontade. E devido às circunstâncias alheias, não consegue consumar o crime, não porque o agente não queria, mas pelo fato de alguma coisa impediu que o crime fosse executado na sua integralidade. Friso que, os crimes omissivos impróprios, são crimes provenientes de crimes de ação, crimes comissivos, por esse motivo, a conduta omissiva admite tentativa. 5. Resultado. 5.1 Introdução.
O resultado é o segundo elemento do fato típico, sendo o resultado proveniente da conduta do agente. 5.2 Resultado. No direito penal, o resultado é a consequência gerada pela conduta do agente. Isto é, o agente desenvolve a conduta por ação ou omissão, capaz de gerar um resultado jurídico ou naturalístico. O resultado, portanto, refere-se ao efeito causado por uma ação ou omissão que integra o fato típico. 5.3 Resultado naturalístico. É a alteração proveniente da conduta no mundo externo. Isto é, o agente desenvolve determinada conduta ao ponto de provocar alteração no mundo exterior. E o resultado naturalístico estar previsto no próprio tipo penal. O resultado naturalístico ocorre, independentemente, se o crime for comissivo, omissivo próprio ou impróprio. O autor Kleber Masson, 2019, p. 384, leciona que o resultado naturalístico, ou material, é a modificação do mundo exterior provocada pela conduta do agente. Exemplo. Por motivo fútil Tício mata-me viu a golpes de marreta. O crime em espécie está previsto no artigo 121, 2, inciso 2, do Código Penal homicídio qualificado. O resultado naturalístico é a morte da vítima. E mesmo que fosse homicídio simples ou culposo. O que tem que ser observado é o resultado da ação. A alteração no mundo exterior é o resultado naturalístico. Com efeito, o resultado naturalístico pode-se falar em três tipos de crime. Crime material, em razão da conduta humana, o crime material, com a sua consumação, produz alteração no mundo externo, por exemplo, artigo 121, caput, Código Penal, matar alguém, no homicídio o resultado é a morte. O autor Kleber Masson, 2019, p. 385, afirma que o resultado naturalístico estará presente somente nos crimes materiais consumados. Se tentado o crime, ainda que material, não haverá resultado naturalístico. Crime formal. A consumação do crime formal ocorre com a conduta do agente, independentemente se o resultado fim irá ocorrer ou não. Isto é, sem a necessidade da produção de um resultado, por exemplo, crime de ameaça artigo 147 do Código Penal. Nesse caso, no ato de proferir a ameaça o crime já foi consumado, não depende da pessoa se sentir ameaçada para produzir resultado, o crime se consuma mediante a forma. O autor Kleber Masson, 2019, p. 385, leciona que nos crimes formais, ainda que possível sua ocorrência, é dispensável o resultado naturalístico. Crime de mera conduta. A consumação do crime ocorre com a realização da conduta, sem preocupação com o resultado, por exemplo, invasão de domicílio artigo 150 do Código Penal. Nesse caso, o agente invade a casa e não subtrai nenhum objeto. O autor Kleber Masson, 2019, p. 385, diz que nos crimes de mera conduta ou de simples atividade jamais se produzirá tal espécie de resultado. 5.4 Resultado jurídico. O resultado jurídico está relacionado à violação de um bem jurídico tutelado pelo direito, ou seja, é a ofensa à norma que protege determinado bem violação à norma penal. Por exemplo, mesmo que não haja um dano físico, o simples fato de infringir a lei ao praticar um ato ilícito já configura um resultado jurídico, como ocorre nos crimes formais e de mera conduta. Para o autor Kleber Masson, o resultado jurídico consiste em resultado jurídico, ou normativo, é a lesão ou exposição a perigo de lesão do bem jurídico protegido pela lei penal. É, simplesmente, a violação da lei penal, mediante a agressão do valor ou interesse por ela tutelado. Kleber Masson, Direito Penal, Parte Geral, Volume 1, 2019. Esta parte do Instituto do Resultado, resultado jurídico, não tem relevância para os estudos da prova prático-profissional. Porque o resultado jurídico sempre existirá, uma vez que a norma penal foi violada, independente se o crime foi tentado ou consumado, existe a violação à norma. Portanto, é importante salientar que os estudos em relação ao Instituto do Resultado têm que concentrar no resultado naturalístico. 5.4 Função do resultado no direito penal. O resultado é especialmente importante nos crimes materiais, porque nesses casos a consumação do crime depende da efetiva produção de um efeito externo. Para que haja responsabilização penal, é necessário que o resultado seja ligado diretamente à conduta do agente, através de um nexo de causalidade.
Se a conduta foi determinante para o resultado, o agente poderá ser responsabilizado penalmente. Exemplos: homicídio, art. 121 do Código Penal. O resultado naturalístico é a morte da vítima. Lesão corporal, art. 129 do Código Penal. O resultado naturalístico é o dano físico causado à integridade corporal da vítima. Portanto, o resultado é fundamental para a análise dos crimes materiais, nos quais o resultado naturalístico deve ocorrer, enquanto em outros tipos de crimes, o resultado jurídico ou a simples conduta já bastam para configurar o crime. Bons estudos.